canal. Eu me chamo Mayara e esse é o canal Mayara Crochês. No passo a passo de hoje eu vim trazer para vocês a videoaula dessa lindeza de porta-papel higiênico. Aqui eu fiz ele com 2 espaços, mas na videoaula eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer com 1 espaço, 2, 3 e até mais espaços. Então fica aqui comigo e vem aprender essa lindeza. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem bastante videoaula para vocês aqui de peças lindas que vocês podem fazer para o ateliê de vocês, pegarem bastante encomenda. Deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, um feedback para ajudar aqui o canal, para a gente estar sempre trazendo mais videoaulas novas para vocês, tá bom? E que Deus abençoe sua vida. Então agora eu vou passar para vocês a lista de materiais que eu utilizei para fazer essa peça aqui. Bom, e para produzirmos aqui a nossa peça, eu vou utilizar os fios na numeração 6. Eu vou utilizar aqui o azul petróleo, esse aqui é a numeração 6. Essa marca que eu estou utilizando é a B&B, mas você pode utilizar a que você quiser. Vou utilizar também a cor cinza, essa aqui é da Eco Brasil, também número 6. Para essa espessura de fio, eu vou utilizar a agulha número 3,5. Vou precisar também de uma tesoura para remates. Vou precisar de uma agulha de tapeceiro para costura. Vou utilizar também marcadores de pontos para a gente fazer aqui as nossas marcações. Vou precisar também de uma argolinha. Essa daqui ela tem 4 centímetros de diâmetro. Você pode utilizar a que você quiser e tiver aí, tá? Mas a gente vai precisar para fazer o suporte. Bom, gente, esse modelinho que eu vou produzir aqui com vocês, ele é um mimo para o tapete jogo de banheiro Priscila. Esse biquinho aqui é inspirado, né, no modelinho Priscila. Eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Ela tem a videoaula do tapete, do jogo de banheiro. Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com ela, tá? Mas esse modelinho é uma inspiração lá do ateliê da Priscila. Clique aí no Instagram dela, conheçam o trabalho dela que é maravilhoso, tá bom? E eu espero que vocês gostem. As cores são opcionais, você pode utilizar a que você quiser e tiver aí na sua casa, tá bom? Ou se for para encomenda, você utiliza as cores que a sua cliente pedir. Agora nós vamos passar para o passo a passo. Bom, para iniciar a minha peça, eu vou começar aqui com o meu fio na cor azul petróleo e a minha agulha número 3,5. Vou começar aqui fazendo uma laçada inicial no fio, fazendo um nozinho aqui pra gente começar a subir correntinhas. Eu vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 correntinhas aqui nessa base. Agora eu vou contar aqui, eu vou fazer uma laçada no meu fio que a gente vai fazer um ponto alto. Então, eu vou contar aqui a partir dessa primeira corrente que eu tenho da minha agulha aqui voltando, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª correntinha, eu vou entrar com o meu fio e vou fazer um ponto alto. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base, pra gente formar aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou pra próxima corrente, faço um ponto alto. Na próxima corrente, faço mais um ponto alto. Formei aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, laço meu fio, pulo uma correntinha, vou para a próxima e vou repetir o meu bloquinho. Então, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Formei aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base aqui, pulo uma correntinha, né? Vou para a próxima correntinha, que vai ser a última correntinha que a gente tem desse cordão, e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Então, eu vou ficar assim, ó, com 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, e em cada lateral aqui eu vou ter um ponto alto. Essas correntes simbolizam um ponto alto, né? Separados por uma correntinha, pra gente ir pro próximo bloquinho aqui. E sempre separados por uma correntinha aqui, pulando um ponto de base. E aqui no final eu tenho aqui o meu outro ponto alto. Então, eu vou sempre ficar com um ponto alto em cada lateral. E aqui no meio eu vou ter 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer uma sequência aqui de repetição. Assim que eu termino aqui a minha carreira, eu vou subir 2 correntinhas
para dar a altura de um ponto alto. Se você quiser, você pode fazer 3 correntinhas. E eu vou fazer uma correntinha de separação. Então, sempre quando eu vou voltar aqui, eu vou fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho. E já vou laçar o fio e vou repetir aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, em cima do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou para o segundo, faço mais um ponto alto. Vou para o terceiro e faço mais um ponto alto. Formei aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo bloquinho aqui e vou repetir um ponto alto para cada ponto do meu bloquinho até eu formar os meus 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, agora que eu tenho aquelas correntes do início, eu vou pular aqui somente a primeira correntinha depois do ponto alto e vou vir na próxima correntinha. Então, aqui eu tenho o meu bloquinho, eu vou pular essa primeira corrente, vou vir na segunda correntinha e vou fazer um ponto alto. E agora a gente fez a segunda carreira, que foi a mesma repetição. Fiquei novamente com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, separados aqui por uma correntinha e um ponto alto em cada lateral. Agora eu vou subir novamente essa carreira com vocês, vou fazer 2 correntinhas para simbolizar um ponto alto e uma correntinha de separação. Viro o meu trabalho aqui com as minhas 3 correntes, vou laçar o fio e já vou vir aqui no próximo ponto alto. E vou fazer aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu vou entrar no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, repito o meu ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho aqui dessa carreira. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo bloquinho e faço novamente ponto sobre ponto. Então, eu vou completar aqui os meus 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. Agora, eu cheguei aqui naquela lateral onde eu tenho as 3 correntinhas. Eu vou pular uma corrente, eu vou vir na segunda. Se você quiser contar de baixo para cima, é a segunda correntinha também. Entre essas 3, eu vou na correntinha do meio e vou fazer o meu ponto alto. E aqui eu fiz novamente mais uma carreira. Então, pessoal, a nossa base é bem simples, vai ser somente essa repetição aqui, sempre com 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e em cada lateral eu vou ter aqui um ponto alto. Quando a gente estiver voltando, a gente sempre vai fazer as correntes. Se você quiser fazer com 3, você pode fazer 4 correntinhas e voltar na terceira correntinha para fazer o ponto alto quando a gente estiver terminando a carreira, tá? Então, essas carreiras aqui vai ser a repetição da nossa base, tá certo? Então, eu vou fazer aqui esse total de carreiras que tá aparecendo aqui na tela para vocês, para o tamanho de 2 espaços, tá? Então, eu vou fazer esse total de carreiras. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Já falar para vocês sobre a questão de aumentos e diminuições. Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e volto. Bom, fiz aqui as minhas 24 carreiras e já vou falar para vocês como aumentar e diminuir aqui essa base. Se você quiser fazer o seu porta-papel somente com um rolo, você vai fazer aqui somente 12 carreiras. Aqui a gente tem que fazer a quantidade certinha para bater o bico no final. Então, aqui, esse trabalho ele é múltiplo de 12, tanto o bico como a base. Então, aqui, eu até coloquei um marcador aqui para vocês verem. Aqui, contando aqui da primeira carreira, eu vou contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nessa carreira, se você quiser fazer somente com um espaço, você vai fazer essa quantidade aqui, tá? Aí, eu quero fazer com mais espaços. No meu caso aqui, eu vou fazer com 12. Então, eu coloco aqui o meu marcador na carreira de número 12 e vou começar a contar a partir da próxima carreira. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cheguei na minha carreira de número 12 novamente. Então, 12 multiplicado por 2, eu quero 2 rolos, eu vou ter 24 carreiras. Se você quiser fazer o seu porta-papel com 3 espaços, você vai aumentar aqui mais 12 carreiras. Então, eu coloco meu marcador aqui na carreira de número 12, depois do meu outro marcador, e vou começar a contar a partir da próxima carreira que eu fizer aqui. Aí, eu vou começar a contar 12 carreiras, já tenho mais um espaço para um rolo.
caso com o espaço com 3 rolos, serão 36 carreiras. Então, se você quiser fazer com mais, com 4, você vai pegar 36 mais 12 e vai fazer a quantidade. Pode colocar até na calculadora também, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu quero fazer com 2 espaços, então eu já fiz aqui as minhas 24 carreiras. Agora, a gente vai passar pro nosso bico. Então, finalizada aqui a quantidade de carreiras que eu quero, eu vou vir aqui prender com uma correntinha e já posso cortar esse fio. Aqui a gente finaliza a nossa base. E assim a gente finaliza essa base. Agora eu vou vir com o meu fio na cor cinza. Com o meu fio cinza, eu vou fazer aqui primeiro uma laçadinha inicial, dando um nozinho no fio, que aqui a gente vai começar a fazer pontos baixos aqui na nossa base. Então, eu vou pegar aqui, vou iniciar aqui onde eu acabei de terminar a carreira, que está o fiozinho. Eu vou vir aqui com pontos baixos, eu vou vir nesse primeiro espaço aqui, ó, do meu lado direito. Então, aqui eu finalizei a carreira do lado esquerdo, eu vou vir aqui no meu lado direito, nesse primeiro espaço onde eu tenho 3 correntinhas, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer 4 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho nesse bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, no terceiro outro ponto baixo. Cheguei aqui no meu espaço de uma correntinha, eu vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. Cheguei aqui no meu outro bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Cheguei aqui no meu outro cantinho, onde eu tenho um ponto baixo e o ponto alto aqui do canto. Eu vou entrar nesse espaço aqui e vou fazer 4 pontos baixos da mesma forma que eu fiz nessa outra lateral aqui. Então, eu vou entrar aqui dentro e fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Dou uma ajeitadinha nos pontos para ficar aqui retinho. E dessa mesma forma que eu fiz nessa lateral, eu vou fazer na lateral de baixo. Dentro dos meus cantinhos aqui, eu vou ficar com 4 pontos baixos e aqui um ponto para cada ponto de base. Agora, eu vou entrar aqui na minha lateral. E aqui na minha lateral, eu tenho um ponto alto deitado aqui com um espaço de uma correntinha. Então, eu tenho esses quadradinhos aqui nessa lateral. Em cada quadradinho desse, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, eu entro e faço um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Vou para o próximo quadradinho e faço 2 pontos baixos. Vou para o próximo e faço novamente 2 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo para cada quadradinho desse aqui, até eu chegar aqui no meu outro cantinho. Fiz aqui os meus pontos baixos, até eu chegar aqui no meu outro cantinho. Cheguei nesse cantinho onde eu tenho as 3 correntinhas, eu vou entrar e vou fazer aqui dentro 4 pontos baixos, da mesma forma que eu fiz lá em cima. Fiz meus 4 pontos baixos, agora eu tenho aqui aqueles bloquinhos de 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui no espaço de uma corrente eu vou fazer um ponto baixo. E aqui novamente um ponto baixo em cima de cada ponto alto da carreira anterior. E cheguei aqui novamente no meu cantinho. Eu vou entrar aqui dentro e vou fazer 4 pontos baixos. 3, 4. Isso aqui, mais um cantinho. Aqui eu já cheguei novamente na minha lateral, onde eu tenho os meus pontos altos. E em cada ponto alto desse eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, completando toda essa lateral, da mesma forma que eu fiz na outra lateral, certo? Eu vou seguir aqui fazendo os pontos baixos, 2 em cada ponto. Aqui que eu tenho deitado de ponto alto, em cada espaço desse eu vou fazer 2 pontos baixos até eu chegar aqui novamente, da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os meus pontos baixos. Para fechar essa carreira, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que eu iniciei. Eu tenho aqui
duas alcinhas do meu ponto baixo. Eu vou pegar somente a alcinha de trás dele e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar na alcinha da frente e vou puxar aqui o meu fio e vou fazer um ponto baixo. É assim que eu vou iniciar essa carreira. Mas, se você preferir, você pode prender aqui com um ponto baixíssimo e subir uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui 2 pontos de base, vou vir no terceiro e vou prender com um ponto baixo. Aqui vai ser o meu primeiro cantinho. Eu vou formar 4 cantinhos aqui nessas laterais. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular aqui o primeiro e o segundo, vou vir no terceiro e prender com ponto baixo. Faço 2 correntes, vou pular somente um pontinho, vou vir no próximo, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou prender com ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou prender com ponto baixo. Aqui a gente já fez a nossa parte de cima. Agora, eu vou descer aqui fazendo 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com ponto baixo. Aqui eu fiquei com 3 alcinhas de 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer uma de 5. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro eu prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro prendo com ponto baixo. Formei aqui novamente 3 alcinhas com 2 correntes. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu prendo com ponto baixo e vou continuar fazendo essa mesma repetição, tá? Então, aqui o nosso biquinho, como eu falei pra vocês, ele também é múltiplo de 12. Eu vou ficar com 3 alças de 2 correntinhas e entre essas alças eu vou ter aqui uma alça maior com 5 correntes. Então, eu tenho uma alça com 5, eu vou fazer aqui 3 alcinhas com 2 correntes, pulando sempre 2 pontos de base e faço novamente aqui uma alça com 5 correntinhas. Aqui eu vou caminhar aqui até eu chegar aqui nesse outro cantinho, fazendo essa mesma repetição. 3 alcinhas de 2 correntes, pulando 2 pontos de base, e aqui eu vou ficar com mais uma alça aqui de 5 correntinhas. Depois aqui eu vou fazer novamente 3 alcinhas de 2 correntes, pulando 2 pontos de base, e eu vou chegar aqui novamente nesse cantinho. Chegando aqui eu volto pra gente fazer esse cantinho aqui juntas. Fiz as minhas alças e deu certinho aqui, bem em cima do primeiro ponto baixo dos 4 que eu tenho nessa lateral. Então, você fazendo de 12 em 12 carreiras, eu vou ter espaço suficiente aqui nas minhas laterais para bater o ponto, o bico aqui certinho. Então, eu sempre vou ficar com uma alça com 5 correntes e entre essas alças eu vou ter 3 alcinhas de 2 correntinhas e todos os pontos aqui são pulando 2 pontos de base. Então, chegando aqui nessa outra lateral, eu vou fazer 5 correntinhas, 5 correntes, vou pular 2 pontos e vou fazer no terceiro um ponto baixo. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nesse outro cantinho. Eu tenho aqui as minhas 2 laterais com 5 correntinhas e tenho 3 alcinhas aqui no meio. Só que para os meus pontos baterem certinho aqui, a primeira alça eu pulei 2 pontos aqui, a segunda alça eu pulei somente 1 ponto e a terceira alça eu já pulei 2 pontos, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu fiz aqui a minha primeira alça com 5 correntes dessa lateral, vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos de base, no terceiro eu vou prender com ponto baixo, 2 correntinhas, essa correntinha do meio eu vou pular somente 1 ponto, vou vir no próximo e prender com ponto baixo. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, cheguei aqui no meu primeiro ponto dos 4 que eu tenho dessa lateral aqui, vou prender com ponto baixo.
Agora eu faço novamente, subo 3, 4, 5 correntinhas, vou pular 2 pontos no terceiro, que é o último aqui desse cantinho, eu vou prender com ponto baixo. Já formei aqui o meu outro canto, com 5 correntinhas em cada cantinho. Agora eu cheguei aqui novamente na minha outra lateral. Então eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nessa outra lateral. Sempre pulando 2 pontinhos de base, eu vou ficar com 3 alcinhas de 2 correntes, uma alça com 5, 3 alças com 2 correntes, uma alça com 5, 3 alças de 2 correntinhas, uma alça de 5 e vou finalizar aqui fazendo 3 alças de 2 correntinhas. Então, a mesma repetição que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui novamente. Então, aqui eu fiz as minhas 5 correntinhas, eu vou descer aqui fazendo as minhas 3 alcinhas com 2 correntinhas e aqui, como eu tenho aqui do outro lado, eu vou fazer com 5 correntes. E vou fazer essa mesma repetição por toda essa lateral aqui. Então, quando eu chegar aqui no início, eu volto. Cheguei aqui na minha última alcinha de 2 correntes, vou fazê-las aqui e vai ficar certinho 2 pontos para eu chegar aqui na minha lateral. Então, em cima desse ponto baixo que eu iniciei, eu vou entrar e vou prender com um ponto baixíssimo. E assim eu finalizo essa carreira. Dou uma ajeitadinha aqui nos pontos. E aqui eu fiquei aqui nessa lateral com 3 alcinhas de 5 correntes, da mesma forma que eu tenho aqui nesse outro lado. E nas laterais aqui eu tenho 2, uma em cada pontinho aqui da nossa peça, certo? Então, se eu for fazer aqui somente com um espaço, eu vou ficar aqui somente com uma alcinha de 5 correntes. Então, quanto maior ficar, mais alcinha de 5 correntes a gente vai ter, que é onde vai ficar os nossos bicos. Então, aqui eu prendi com ponto baixíssimo, eu já vou entrar direto aqui nessa alça de 5 correntinhas. Vou entrar e vou fazer um ponto baixo e uma corrente para simbolizar um ponto alto. Se você preferir, você pode entrar com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas. Eu vou laçar o fio e aqui dentro eu vou fazer 9 pontos altos. Então, eu tenho aqui já o primeiro que eu fiz, então eu vou fazer mais 8. Então, eu já tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Em todas as nossas laterais aqui, nessas alcinhas de 5 correntinhas, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou vir aqui na minha próxima alça e vou prender com ponto baixo. Isso aqui é o meu primeiro cantinho. Vou fazer 2 correntinhas, vou na próxima alcinha e prender com ponto baixo. 2 correntinhas, vou para a próxima alça e prendo com ponto baixo. Na carreira anterior, a gente tinha 3 alças de 2 correntinhas. Nessa carreira, nós vamos ficar com 2 alcinhas. Já cheguei aqui na minha outra lateral, onde eu tenho as 5 correntes. Eu vou entrar e fazer aqui novamente 9 pontos altos aqui dentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Venho aqui na minha próxima alça de 2 correntes e prendo com ponto baixo. E eu já finalizei aqui o meu primeiro cantinho. E aqui eu vou voltar novamente fazendo as minhas alças. E aqui dentro dos meus espaços eu vou fazer 9 pontos altos. Então, cheguei aqui, vou fazer 2 alcinhas, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo, 2 correntinhas, vou para o próximo espaço e prendo com ponto baixo. Entro aqui nas minhas alças de 5 correntinhas e faço aqui os meus 9 pontos altos. Tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto baixo. Já entro aqui para fazer novamente os meus 9 pontos altos. Então, essa aqui vai ser a sequência da nossa carreira. Nessas alcinhas de 5 correntes que eu tenho, tanto aqui da minha lateral quanto dos meus cantinhos, eu vou fazer 9 pontos altos. E antes, nessa carreira anterior, eu tinha 3 alças de 2 correntes. Nessa carreira, agora eu vou ficar com 2 alças de 2 correntinhas.
Vou fazer essa mesma repetição aqui por toda a volta, até eu chegar aqui no início. Finalizei aqui a minha carreira, fazendo os meus 9 pontos altos nas minhas alças maiores, fazendo as minhas alças menores. Isso aqui é a minha última alcinha de 2 correntes. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto alto dessa carreira que eu iniciei, que é um ponto baixo, uma corrente. Eu vou vir na correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou iniciar a minha próxima carreira. Eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, eu vou subir aqui 4 correntes, eu vou laçar o fio e vou vir aqui no meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Só que aqui, nessa carreira, eu vou pegar somente as alcinhas de trás do meu ponto. Mas se você quiser, você pode pegar pela frente também. No meu próximo ponto, eu vou entrar pegando a alcinha de trás e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo ponto, pegando somente a alcinha de trás, fazer um ponto alto. Eu vou seguindo assim, fazendo um ponto alto separados por uma correntinha em cada ponto que eu tenho aqui dos meus 9 pontos altos. Então, eu vou pegar sempre a alcinha de trás, vou fazer o meu ponto alto e sempre vai ser separado por uma correntinha. Cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer o meu ponto alto. E agora eu não vou fazer corrente, tá? No meu último ponto. E eu fiquei aqui novamente com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Já vou vir aqui direto na minha próxima alça, vou prender com ponto baixo, fazer 2 correntinhas. Na próxima alça eu prendo com ponto baixo novamente. E aqui agora eu fiquei somente com uma alcinha de 2 correntes. Laço o fio, já vou vir aqui direto nos meus próximos 9 pontos altos, pegando pela alcinha de trás e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, vou fazer a mesma repetição. Um ponto alto para cada ponto alto, pegando aqui pela alcinha de trás, sempre separados por uma correntinha. Então, eu vou fazendo, seguindo aqui, fazendo essa mesma repetição até eu chegar ali no meu último ponto aqui dos meus 9 pontos altos. Cheguei aqui no meu ponto de número 9, faço ele normalmente. Vou passar para minha alça, eu não faço correntinha, já vou vir direto e prender com ponto baixo. 2 correntinhas próxima alça, um ponto baixo. Laço o fio, cheguei aqui nos meus 9 pontos altos, eu vou continuar fazendo a mesma sequência que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a sequência dessa carreira vai ser essa que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui nos meus 9 pontos altos, eu vou fazer novamente 9 pontos altos, separados agora com uma correntinha. E eu vou pegar aqui sempre pela alcinha de trás do ponto, tá? E aqui, se na carreira anterior eu tinha 2 alças, eu vou ficar somente com uma alcinha aqui de 2 correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição aqui por toda a minha volta, até eu chegar aqui no início da minha carreira. Dei a volta aqui na minha peça, fazendo essa mesma repetição, e completei aqui todos os meus biquinhos aqui. Agora, eu vou finalizar essa carreira. Vou fazer 2 correntinhas aqui para me fazer a minha última alça. E vou prender aqui na terceira correntinha. Então, eu vou contar de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira correntinha que eu fiz para iniciar essa carreira, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha para travar o fio. E eu já vou cortar aqui esse fiozinho. Que aqui a gente termina a parte com cinza. Mas se você for continuar com a mesma cor, não precisa arrematar o fio. Agora eu vou voltar aqui com o mesmo fio, que é a cor aqui da minha base, que no meu caso é o azul petróleo. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial. E vou vir aqui, pode ser em qualquer um dos bicos que você tiver. Eu vou iniciar aqui nesse primeiro desse cantinho. E eu vou fazer aqui pontos altos em relevo. Então, eu vou pegar aqui, ó, por trás dos pontos. Então, eu vou passar a minha agulha de trás pra frente e pegar atrás do ponto aqui, ó. Vou pegar ele em relevo, atravessando a agulha. Primeiro, eu vou laçar o fio, vou segurar essas 2 laçadas. Vou vir aqui no primeiro ponto alto que eu tenho aqui desse bloquinho aqui de pontos. Vou vir por trás dele aqui, ó, passando a minha agulha entre um ponto e outro aqui no meio do ponto. E vou fazer um ponto alto em relevo. Então, eu vou puxar o meu fio
eu vou ficar com 3 laçadas. Vou tirar 2 laçadinhas e depois mais 2 laçadinhas. Formei aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto, pegando ele em relevo, vou atravessar e fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou para o próximo ponto, pego aqui em relevo, atravessando o fio, e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer essa repetição por todos os 9 pontos altos que eu tenho aqui dessa carreira. Então, eu vou ficar aqui novamente com 9 pontos altos. Chego aqui no meu último ponto alto, eu vou pegar ele aqui e vou fazer um ponto alto em relevo. E eu fiquei aqui novamente com um ponto alto separados por uma correntinha, só que agora pegando ele em relevo. Eu vou vir aqui nesse espaço de 2 correntinhas que eu tenho, que é a minha última alça, e eu vou prender com um pontinho baixo. Laço o fio, já vou vir aqui para os meus 9 pontos altos e repetir fazendo um ponto alto em relevo em cada ponto aqui dessa lateral, desse cantinho, separados por uma correntinha. Cheguei aqui no meu último ponto, faço ele normalmente, venho aqui no meu espaço de 2 correntes, prendo com ponto baixo, já laço e vou para o próximo bloquinho aqui, onde eu tenho os 9 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer essa mesma repetição por todos os meus blocos aqui, ó. Onde eu tenho os meus 9 pontos altos, eu vou fazer 9 pontos altos em relevo separados por uma correntinha. E aqui nas minhas alças de 2 correntinhas, eu vou prender um ponto baixo. E não vou fazer correntinha entre os meus pontos altos, tá? Entre aqui passando pelo bloquinho e outro. E eu vou fazer dessa mesma forma por toda a volta até eu chegar aqui no início. Finalizei aqui a minha carreira e dei a volta aqui em toda a minha peça. Cheguei aqui no finalzinho, fiz o meu último ponto baixo aqui nas 2 correntes. Eu vou entrar nesse primeiro ponto alto aqui que eu fiz dessa carreira e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu já vou vir aqui direto para esse próximo espaço de uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas. Voltar aqui pegando as 2 alças do meu ponto baixo e fazer um ponto baixo, formando um picô. Então, essa carreira vai ser toda em picô. No próximo espaço de uma corrente, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no ponto baixo, faço um ponto baixo formando um picô. Vou para a próxima, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e formo o meu picô. Vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo. Aqui eu já formei 3 picôs de 3 correntinhas. Agora eu vou fazer um diferencial. Eu vou subir aqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou voltar no meu ponto baixo, vou fazer um ponto baixo para formar um picô. Então, eu fiz aqui um picô com 7 correntinhas, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo e vou fazer 3 correntinhas e vou voltar a fazer picôs aqui em cada espaço de uma corrente de 3 correntinhas. Então, fiz aqui o meu segundo picô, vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo, faço 3 correntinhas, formei aqui o meu terceiro picô, vou vir aqui para o último espaço que eu tenho de uma corrente aqui desses 9 pontos altos e vou prender com ponto baixo. E vai ficar assim o nosso biquinho. 3 picôs de 3 correntes de um lado, um picô com 7 correntes no meio e descendo aqui eu faço novamente 3 picôs com 3 correntinhas. Fiz aqui o meu último ponto baixo, então agora eu vou fazer um ponto alto duplo bem aqui, ó. Aqui eu tenho aquela carreira onde eu tenho 3 alças com 2 correntinhas. Tenho a próxima carreira que eu tenho 2 alças de 2 correntes. E tenho a carreira que eu tenho uma alça de 2 correntinhas. Eu vou prender o meu ponto alto duplo aqui na segunda carreira, onde eu tenho 2 alças de 2 correntinhas. Entre essas alças de 2 correntes, eu tenho aqui um ponto baixo. É nesse ponto baixo que eu vou prender o meu ponto alto duplo. Então, em cada espaço desses aqui que a gente vai fazer o ponto alto duplo, eu vou sempre olhar aqui na segunda carreira, onde eu tenho os 2 espaços de 2 correntes. Bem o ponto baixo que fica no meio, é nele que eu vou prender o meu ponto alto duplo.
Então, para mim fazer o meu ponto alto duplo, eu vou laçar o meu fio por 2 vezes. Eu vou ficar com 3 laçadas. Vou segurar essas laçadinhas e vou vir nesse ponto baixo aqui, entre uma alça e outra. Eu vou entrar pegando ele em relevo. Vou puxar o meu fio e agora eu vou tirar essas alcinhas de 2 em 2. Então, eu laço, puxo por 2, depois eu puxo por mais 2 e finalizo puxando por mais 2. E eu já vou vir aqui direto para o próximo espaço de uma corrente que eu tenho dos meus 9 aqui dessa lateral. Vou prender um ponto baixo para me voltar a fazer os meus picôs aqui. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou voltar no meu ponto baixo, fazer o primeiro picô, vou para o próximo espaço e vou fazer mais um picô, segundo picô com 3 correntinhas, vou para o próximo espaço e faço aqui o meu terceiro picô com 3 correntes. Vou para o próximo espaço e agora eu vou fazer 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Volto e faço o meu picô, prendendo com ponto baixo. Vou para o próximo espaço e vou descer aqui fazendo mais meus 3 picôs com 3 correntes. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. Vou para o próximo espaço, faço o meu terceiro e último picô. E aqui no meu último espaço, eu prendo com ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, eu laço o meu fio por 2 vezes, vou vir aqui na carreira onde eu tenho 2 alças de 2 correntes, vou pegar o ponto baixo que eu tenho entre elas em relevo e vou puxar o meu fio. Agora, eu vou tirar de 2 em 2. Tiro 2 laçadas, puxo o meu fio, tiro mais 2 laçadas, puxo o meu fio e tiro as últimas 2 laçadas. E já vou vir aqui direto para o meu próximo espaço de correntinha que eu tenho dos meus 9 pontos altos. Faço meu ponto baixo e agora eu vou começar a formar novamente os meus picôs. E agora eu vou fazer essa mesma repetição que eu acabei de mostrar aqui para vocês nos outros módulos, nos outros bicos que eu tenho aqui de 9 pontos altos, tá? Por toda a volta eu vou fazer aqui os meus picôs. De um lado eu vou ficar com 3 picôs de 3 correntes, no meio um picô com 7 correntes e descendo aqui mais 3 picôs com 3 correntinhas. Vou fazer essa mesma repetição aqui por toda a volta da minha peça até eu chegar aqui no início. Dei a volta aqui na minha peça e esse biquinho fica a coisa mais linda do mundo, né, gente? Fiz aqui o meu último ponto alto duplo aqui no meu ponto baixo. Eu vou entrar aqui nesse primeiro picô que eu fiz dessa carreira. Vou entrar nesse ponto baixo, vou prender com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha para travar o fio. Eu já posso cortar aqui esse fiozinho. Vou puxar aqui e eu já posso arrematar esse fiozinho aqui também. E está pronta a primeira parte do nosso porta-papel. Bom, agora nós vamos começar a fazer as redinhas de trás, mas antes eu vou pegar aqui a minha argola. Se você for utilizar outro tipo de argola, aquelas acrílicas, e quiser passar pontos baixos ao redor de toda a argolinha, esse é o momento para você fazer isso. Se você quiser também usar esse tipo aqui de argola, que não precisa, ou qualquer outro tipo, se você quiser passar os pontos baixos, você passa agora e reserva, tá? Como esse daqui tem as minhas pérolas aqui, eu vou ficar com ela desse jeito mesmo. Eu vou pegar aqui também 2 marcadores. Na verdade, eu vou utilizar 4, mas eu já coloquei 2 aqui, ó. Que a gente vai virar a nossa peça aqui pro lado avesso. E eu vou colocar os meus marcadores onde eu vou fazer a minha redinha. Então, eu já coloquei aqui em 2 lugares. E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer, né? Pra colocar aqui do outro lado. Então, aqui, essa parte aqui é a parte de baixo da peça. Onde a gente vai começar, porque eu vou olhar por aqui, ó. Na parte da frente, essa aqui é a minha primeira carreira, então ela vai ficar na parte de baixo. Então, eu vou virar aqui a minha peça do lado avesso. Vou pegar aqui o meu marcador, eu vou vir aqui, ó. Aqui a gente tem aquele ponto picô com 7 correntinhas. E abaixo dele eu tenho um ponto alto. Eu vou colocar o meu marcador nesse ponto alto. Vou colocar bem aqui no pezinho dela. Desse ponto. Vou vir aqui do outro lado
nesse outro biquinho também, no picô de 7 correntes, eu tenho um ponto alto bem aqui, bem embaixo mesmo do picô. Eu vou vir no pezinho desse ponto alto e vou colocar o meu marcador. Então, eu coloquei aqui desse lado e desse outro lado aqui, eu também coloquei nesse mesmo ponto alto, abaixo do picô de 7 correntes, tá? Esse aqui eu vou deixar a parte da frente, que foi aqui, ó. Essa carreira foi a última que a gente fez dessa base, então ela tá na parte de cima. Então, eu vou começar aqui a fazer a minha redinha de baixo pra cima. Vou pegar a minha agulha e o meu fio na cor azul petróleo, mas se você quiser fazer com cinza também fica a seu critério. Vou usar a cor aqui dos biquinhos mesmo. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial e já vou começar fazendo um ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada no meu fio e vou ficar com 2 laçadinhas. Se você quiser iniciar aqui, ó, você vai entrar aqui com correntinha, se você quiser, você vai entrar com um ponto baixíssimo aqui, nesse onde tá o nosso marcador, e subir 3 correntinhas. Eu vou fazer assim. Com as minhas 2 laçadas aqui, eu vou entrar bem no pezinho, onde eu coloquei o meu marcador, vou puxar o meu fio. Assim, eu fico com 3 laçadas na agulha. Vou tirar de 2 em 2. Tiro 2 e mais 2, formei aqui meu primeiro ponto alto. Vou tirar aqui esse marcador. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Agora, a gente vai fazer pontos altos, nesses pontos altos que a gente tem aqui, ó. Dessa primeira carreira aqui na cor do petróleo, no nosso bico, a gente fez pontos altos em relevo. É neles que eu vou fazer os meus pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto. Eu vou pular um ponto de base, então eu laço o fio. Vou pular esse próximo ponto aqui que eu tenho, dos 9, e vou para o seguinte. Então, pulo um ponto, vou para o próximo ponto, vou pegar bem no pezinho, somente as 2 alcinhas aqui da parte de trás do ponto, tá? Bem nas alcinhas do ponto, nas costas dele, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio e já vou olhar aqui, ó. Vou pular um ponto, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto aqui. Pegando essas 2 alcinhas do ponto, faço um ponto alto. Eu cheguei aqui no último ponto que eu tenho desses 9 aqui, ó. Já fiz 3 pontos altos aqui nesse leque do lado direito aqui que a gente tá fazendo, né? Aqui no lado esquerdo eu vou fazer mais 3 pontos altos, que aqui eu cheguei no último. O próximo ponto que eu tenho aqui é um ponto baixo, que eu uni os 2 aqui. Então, eu vou fazer 2 correntes do mesmo jeito. Eu vou laçar o fio, vou pular esse ponto baixo, vou vir no próximo ponto alto, que é o primeiro dos 9. Vou pegar as 2 alcinhas do pé do ponto e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço o fio, vou pular um ponto, vou vir no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço o fio, vou pular um ponto e o próximo ponto é em cima do nosso marcador. Tá vendo? Vou até tirar o marcador aqui e vou fazer um ponto alto bem no pezinho aqui desse ponto. Eu vou ficar aqui com um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ficou assim, a nossa primeira carreira. Agora, a gente vai fazer só carreira de repetição. Vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 correntinhas de separação. Então, eu fiz aqui 4 correntes, vou virar o meu trabalho, laço o fio no próximo ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, laço o fio no próximo ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas, laço o fio, já vou pro próximo ponto e faço um ponto alto, 2 correntinhas, laço o fio, cheguei no penúltimo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas, laço o fio, vou no último pontinho aqui e faço um ponto alto. Terminei a carreira, subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, mas se você preferir, você pode fazer 3 também, e faço 2 correntinhas de separação. Viro o meu trabalho, laço o fio, e aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer um ponto alto com 2 correntinhas de separação. Essa aqui vai ser a sequência da nossa redinha. Agora, a gente vai fazer uma sequência aqui de carreiras de repetição. Só isso aqui, ó.
ponto alto sobre ponto alto. Tenho 6 aqui nessa rede. E entre esses pontos altos eu vou fazer 2 correntes. Vai ser essa a repetição da nossa peça. Eu vou ficar aqui, gente, com 15 carreiras para cada rolo de papel higiênico. Então, se você quiser pegar um papel para você ir medindo, você vai fazendo aqui, ó, o tanto de carreiras que você quiser, até você passar aqui o papel e chegar aqui mais ou menos no meio da peça. Eu prefiro fazer 15 carreiras para cada rolo, tá? Se você tiver uma tensão de ponto mais apertadinha, você pode fazer mais carreiras. Se for muito folgado, você pode fazer menos. A quantidade de carreiras para cada rolo aqui, ó, de papel higiênico vai ficar a seu critério. Você pode fazer essa sequência aqui de quantas você quiser, desde que seja alinhada uma com a outra. Por exemplo, esse aqui que eu tô fazendo, ele é de 2 rolos. Então, eu vou fazer 15 carreiras para um e 15 para outro. Então, o total de carreiras que eu vou fazer aqui, dessa redinha aqui, ó, de pontos altos, vai ser 30 carreiras. Se eu quiser fazer 20 carreiras para cada, eu vou precisar fazer 40 carreiras. Se eu quiser fazer menos, com 12 carreiras, então eu vou ter que fazer 24 carreiras, porque aqui eu tenho 2 rolos, tá? Você pode pegar e também ir medindo e fazendo. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer 15 para cada, com um total de 30 carreiras aqui. Eu já fiz 1, 2, 3. Quando eu chegar na minha carreira de número 30, eu volto, porque aí a gente vai fechar a nossa carreira e prender a nossa argola. Então, fiz aqui as minhas 30 carreiras aqui da minha redinha e ficou com esse tamanho aqui, tá? Não se preocupe se passar, a gente vai ajeitar aqui os pontos tudo certinho. Eu gosto de fazer pelo menos mais folgadinho para a peça não ficar muito repuxada na hora que coloca o porta-papel, fica até difícil ali dele entrar, né? Então, até coloquei aqui um marcador na minha carreira de número 15, para diferenciar uma da outra, né? Agora, eu vou vir aqui na parte de baixo, antes de eu pregar aqui a minha rede, eu vou entrar aqui, ó. Eu vou ver, eu vou contar aqui, vou pegar um marcador e eu vou contar, dividir aqui os 2 espaços do meu rolo. Então, aqui na base, para cada rolinho aqui, eu fiz 12 carreiras. Então, eu vou contar a partir dessa primeira carreira da base, aqui na nossa cor petróleo, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui na minha carreira de número 12, eu vou colocar um marcador. Então, aqui na minha carreira de número 12, chegou aqui, vou fazer colocar um marcador aqui para separar um rolinho do outro. Então, aqui agora a gente vai fazer, é uma dica aqui para vocês também. Então, independente da quantidade de carreiras que você fizer na sua redinha, ela tem que acabar aqui no meu lado direito. Pra gente já vai começar uma carreira aqui só para emendar os 2 aqui, tá? Então, aqui eu tenho o meu marcador, onde eu vou colocar o meu primeiro e o último ponto aqui. Então, da mesma forma que eu fiz isso aqui na parte de baixo, que eu coloquei um ponto alto, pulei um ponto alto, fiz no próximo, nos mesmos pontos aqui, eu vou colocar aqui na parte de cima também. Eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E eu já vou chegar aqui nesse primeiro marcador que eu tenho do meu lado direito. Vou tirar aqui o meu marcador, bem no pezinho do ponto. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou entrar aqui, pegar no pezinho, essas 2 correntes do ponto, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Vou laçar o fio, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto aqui na minha rede. Então, eu sempre vou alternar um ponto baixo lá e voltar e fazer um ponto alto aqui na minha redinha. Então, eu vou voltar na minha base, vou pular o próximo ponto, vou vir no ponto seguinte, vou pegar aqui as 2 alcinhas do pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Vou laçar o fio, vou voltar na minha rede, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. E eu já vou voltar na minha base, vou pular o próximo ponto, vou vir no seguinte, que é o último desse leque aqui, antes do ponto baixo. Vou pegar as 2 alcinhas do ponto e vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Vai ficando assim, ó. A gente vai prendendo aqui a nossa peça na base, a nossa redinha na base.
Fiz o ponto baixo e a corrente, já laço o fio, vou voltar na minha rede, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. O próximo ponto que eu tenho aqui é o ponto baixo. Eu vou pular o ponto baixo, vou vir no primeiro ponto alto aqui desse outro leque, no pezinho do ponto, vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Laço o fio, vou voltar na minha redinha, vou fazer um ponto alto, vou vir aqui na minha base, vou pular um ponto, vou vir no ponto seguinte, vou fazer aqui, bem no pezinho do ponto, um ponto baixo e uma corrente. Laço o fio e vou voltar aqui na minha base, daqui da minha redinha. Aqui eu cheguei no último ponto que eu tenho aqui da minha rede, onde eu tenho as 4 correntinhas. Contando de baixo para cima, eu vou contar 1, 2, na segunda correntinha eu vou fazer um ponto alto. Vou voltar na minha base, vou pular um ponto e o próximo vai ser o ponto onde eu tenho o meu marcador, que é onde eu vou fazer o meu último ponto baixo aqui, para fechar a peça. Então, aqui eu não vou nem fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma corrente para travar o fio. E aqui eu já posso cortar esse fiozinho, vou puxar aqui e a gente prendeu aqui a nossa peça. Então, depois que a gente prendeu, ele fica assim, ó, tá? Preso em cima, preso embaixo a nossa redinha de trás. Vou pegar aqui o meu fiozinho na cor azul petróleo, vou fazer uma laçadinha inicial. Vou pegar aqui a minha argolinha. Então, eu estou aqui com a minha peça na parte de trás. Aqui foi onde eu acabei de arrematar o meu fio. Eu vou fazer aqui uns pontos baixos com correntes para conseguir prender aqui a minha argolinha. Então, eu vou prender a minha argolinha nesses picôs aqui, ó. Eu tenho 3 picôs de um lado, 3 picôs de outro, entre aqui os meus picôs com 7 correntinhas. Eu tenho aqui 3 picôs com 3 correntes e 3 picôs com 3 correntinhas. Eu vou prender nesses picôs aqui, ó. Aqui eu tenho o meio, onde eu tenho um ponto baixo. Eu vou prender no primeiro e no segundo do lado direito e no primeiro e no segundo do lado esquerdo do ponto baixo. Então, bem no ponto onde eu fiz os picôs, eu tenho aqui, ó, essas 2 alcinhas. Desse primeiro, vou prender um aqui. No segundo picô, aí eu já vou pular pro próximo picô, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo. E no próximo aqui também, pegando a alcinha do ponto baixo. É aqui que eu vou prender as minhas alcinhas aqui da minha argola para me prender. Então, eu vou vir aqui, né, no primeiro, segundo ponto do meu lado direito, vou vir aqui no pezinho do ponto baixo, vou pegar as 2 alcinhas aqui do ponto baixo, vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto baixo aqui de início. Vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, vou pegar aqui a minha argola, vou entrar e vou fazer um ponto baixo na minha argolinha, que eu já vou ajeitar o ponto para ficar bem juntinho. Vou fazer 3 correntinhas novamente, vou descer no próximo picô, que é no próximo ponto baixo aqui que eu mostrei para vocês. Vou pegar as 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, vou voltar lá na minha argola, bem do ladinho do ponto que eu acabei de fazer, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, vou voltar aqui na minha base, vou para o próximo picô do meu lado esquerdo, o primeiro depois do ponto baixo. Vou pegar aqui as 2 alcinhas do ponto, vou fazer um ponto baixo. Subo 3 correntinhas, vou voltar aqui na minha argola e vou fazer um ponto baixo. Subo novamente 3 correntinhas, vou voltar lá no meu próximo picô, o último aqui que eu vou fazer. Vou entrar nas 2 alcinhas do ponto e vou fazer um ponto baixíssimo e faço uma corrente para travar o fio. Ao total aqui, ó, a gente vai ir e voltar 4 vezes, com 3 correntinhas. Aqui é opcional, você pode fazer mais correntes ou menos correntes também. Vou cortar meu fio, vou puxar e arrematar esses fiozinhos aqui. E ficou assim a nossa argolinha, tá?
aqui na parte de trás, a gente prendeu nos picôs, e na parte da frente vai ficando assim. Então aqui com a minha argola já posicionada no seu lugar, eu vou fazer a divisória dos lugares aqui do porta-papel, que vai ser bem aqui no meio, gente. Eu coloquei aqui o marcadorzinho com vocês, né? 12 carreiras de um lado, 12 carreiras do outro. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui na parte de trás. Eu tenho o meu marcador aqui na minha carreira de número 15, entre as 30 carreiras aqui, né? Pra fazer a divisória. Eu vou fazer uma costura. Se você quiser, você pode fazer um lacinho aqui, né? E passar pelo outro lado também. A forma como você vai unir essas duas partes aqui não importa. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceiro e vou passar um pedaço de um fiozinho. Não precisa ser muito grande não, esse daqui tem uns 60 centímetros, tá? Só pra gente costurar. E eu vou colocar aqui, eu vou tirar esses marcadores, vou marcar aqui direitinho até pra me auxiliar, pra não dar erro aqui. Porque eu tenho que unir a parte de baixo, né, que é a base, com a minha rede. Então, eu vou pegar aqui e vou contar a minha carreira de número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é a minha carreira de número 15. Bem no pezinho aqui da minha carreira. Essa aqui é a carreira de número 15, meu bloquinho de número 15. Eu vou unir junto com a base da parte da frente. A base da parte da frente é 12 carreiras para um rolo, mais 12 carreiras para o outro. Então, eu vou vir na minha carreira de número 12. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem aqui em cima da minha carreira, essa carreira aqui é a de número 12, bem aqui no pezinho. Eu vou chegar aqui um pouquinho mais pra frente, que eu vou fazer a minha costura desde o início aqui da minha cor, pra ficar na mesma cor, né? Então, eu vou juntar aqui, bem no pezinho desse ponto alto que eu tenho. Vou passar o marcador dos dois lados. E vou prender aqui as duas carreiras onde eu preciso fazer a costura. Vou fazer da mesma forma aqui do outro lado. Vou vir no pezinho do ponto, passar meu marcador. Vou vir aqui embaixo, onde eu tenho meu outro marcador do outro lado. Vou passar aqui também, vou prender os dois ladinhos aqui, ó. E aqui onde eu vou fazer a minha costura. Vou pegar a minha agulha e vou passar bem aonde eu passei esse marcador, no pezinho do ponto da minha base, no pezinho do ponto da rede. Eu vou passar, vou deixar um pedacinho de fio aqui pra eu fazer uma costura. Vou passar de novo no mesmo lugar. Só pra ficar preso aqui essa primeira parte. Você pode costurar como você quiser aí, tá? Vou até tirar esse marcador. Aqui eu vou tentar fazer uma costura invisível, para não ficar aparecendo aqui nos pontos na frente. Então, eu vou entrar aqui, eu tenho um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, né? Então, eu vou entrar aqui nessas correntinhas que eu tenho depois do ponto alto, e vou puxar lá embaixo também, somente uma alcinha da parte de baixo também, mas eu não vou atravessar para o lado da frente, é só pegar a alcinha da parte de baixo. Então, eu pego uma alcinha da minha rede e uma alcinha da base. Eu vou fazendo zigue-zague. Vou vir aqui no ponto alto, vou pegar uma alcinha da minha base e uma da redinha. Vou vir na minha correntinha. Vou pegar na parte da frente e uma alcinha da parte de baixo. Vou costurando. Agora, eu vou vir aqui em cima do ponto alto, em cima e embaixo. Vou vir na correntinha, pegar uma alcinha aqui na parte de baixo e uma correntinha. Vou vir no ponto alto e um na base. Pego uma alcinha da base, aqui, e uma correntinha aqui da redinha. Vou para o próximo ponto alto aqui da minha rede,
E vou pegar um pontinho lá embaixo. Eu já cheguei aqui no finalzinho, ó. Entrando nessa correntinha, vou pegar outra alça lá de baixo. E agora eu cheguei no último ponto alto aqui. Vou tirar esse marcador, vim aqui no ponto alto, bem no meiozinho. E na parte de baixo aqui, onde eu tenho a alça, a última alcinha, e vou fazer uma costurinha aqui. Ficar bem presa. Agora eu vou cortar esse fio, um pedacinho aqui, né? Aqui eu fiz a costura das duas partes, vai ficar assim, ó, do lado de dentro, costurado na mesma carreirinha. Aqui na parte da frente não vai ficar mostrando a costura. E na parte de trás aqui a gente já fez as duas divisões. Aí essas pontinhas de fio aqui, a gente ajeita, né? Aqui os pontinhos. E esse restinho de fio aqui a gente vai arrematar. Bom, agora eu vou pegar 2 rolinhos aqui e vou colocar pra vocês verem. Eu gosto de fazer assim que fique menos, não fique muito apertadinho, né? Que fique mais folgadinho, porque tem vários tipos de papel higiênico, né? Esse daqui ele é folha dupla, mas eu já vi outros bem maiores. Então, independente se a pessoa comprar um rolo pequeno ou grande, vai servir pra ela aí. E não ficar aquela coisa muito apertada, difícil de colocar lá dentro, né? E ficou assim a nossa redinha costurada na parte da frente. Aqui a gente fica assim, tá? Está finalizado o nosso porta-papel. Coloquei ele aqui na parede para vocês verem como fica. E ele fica muito charmoso, gente. Fica muito lindo. Você pode fazer com 2, 3, um espaçozinho também. Pode fazer com mais, seguindo as orientações aqui da videoaula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer ter você por aqui. Obrigado por assistir essa videoaula. Que faça bastante sucesso aí no ateliê de vocês. Esse aqui eu fiz de mimo para um jogo de banheiro do modelo Priscila. Eu tenho certeza que a cliente vai amar. Então deixa o seu like. Deixa aqui o seu feedback sobre a videoaula. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!